Olá, boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu vim hoje então aqui conversar um pouquinho com vocês sobre autismo e adaptações curriculares. Meu nome é Ana Amália Oliveira Roveda e eu sou educadora especial, também especializada em psicopedagogia. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite, né? Confiança para vir aqui hoje falar para vocês sobre um assunto que é muito importante para mim, que faz parte de toda a minha vida profissional, tá? Então, muito obrigada pelo convite, especialmente a Jordana, minha amiga, que a Universidade e a Vida me deu, tá bom? Espero que vocês gostem, né? Acho que realmente, assim, autismo é um assunto, um tema muito amplo, é muito intenso, mas então a gente precisaria de muitos encontros para que ficasse uma fala completa. E mesmo assim eu acho que nunca seria, porque a gente está sempre aprendendo e descobrindo novas evidências, novas formas de trabalho, novas estratégias. Então, eu acredito que hoje eu vou dar uma pincelada para você sobre a forma como eu trabalho, sobre a forma como eu acredito que pode dar certo, tá bom? Esse vídeo vai ficar gravado. Qualquer dúvida, comentário, né, que vocês queiram fazer, vocês podem fazer aqui na página mesmo. E na medida do possível eu vou estar respondendo e retornando a todos vocês. O meu contato, então, para qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento, enfim, que vocês queiram entrar em contato para outro tipo de também troca de material, é nanaroveda@hotmail.com, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, então, falando para vocês sobre os meus caminhos até o autismo, tá? Então, eu estudei na Universidade Federal de Santa Maria, me formei em Educação Especial, licenciatura plena. Ainda na universidade, eu participei de um projeto que se chamava o NEPS, que era um núcleo de estimulação precoce na universidade, onde a gente atendia crianças que tinham sido diagnosticadas com baixo peso, né, ou em situação de vulnerabilidade ligadas então ao USM, ao Hospital Universitário. Então ali foi o meu primeiro contato com a estimulação essencial, tá? Eu atendi por mais de um ano, por quase 2 anos, um menino pequeno, né? Onde ele tinha 1 aninho e pouco. E no decorrer desse tempo eu fui me apaixonando cada vez mais por essa área. Naquele momento ele não tinha um diagnóstico fechado. Anos depois a gente veio a saber então que ele tinha autismo. Bom, saindo da universidade eu fiz um mestrado em educação especial, comecei a trabalhar em sala de recursos multifuncional e cada vez que eu me deparava com um aluno com autismo, o meu interesse e a minha motivação por descobrir, por entender esse mundo, batiam mais forte, né? Então eu me interessava muito por esse assunto. Eu fiz também uma pós-graduação, então, em transtornos globais do desenvolvimento, tá? Numa abordagem mais via psicanálise, e onde também eu pude estudar bastante sobre autismo. Após isso, então, a especialização em psicopedagogia. E nos últimos anos, eu comecei a trabalhar muito mais especificamente apenas com casos de autismo, tá? Então, assim, vim fazendo formações específicas nesse sentido. Autismo, ABA, análise básica aplicada ao comportamento, intervenção precoce no autismo, tá? Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação específica em intervenções precoces no autismo, porque eu trabalho muito com crianças pequenas. E essa pós-graduação, ela nos traz um modelo Denver, tá? Que é um modelo de estratégias naturalistas, certo? Dentro da aba. Fiz também cursos de estratégias naturalistas e com isso tudo, né, vim cada vez mais aprofundando então o meu conhecimento e a minha prática em autismo, tá bom? Atualmente eu trabalho em sala de recursos multifuncional numa escola estadual aqui no Rio Grande do Sul. Então eu tenho vários casos, né? Tenho casos de deficiência intelectual, tenho casos de deficiência múltipla, tenho casos
de deficiência visual, tenho casos de autismo. E no restante da minha carga horária, eu trabalho, então, num espaço particular, onde eu atendo e faço a estimulação essencial, então, a estimulação precoce de crianças com autismo, tá? Também tenho nesse espaço particular algumas crianças com outros tipos de transtornos e dificuldades de aprendizagem. Mas o meu público foco, né, a maior parte do meu público é realmente crianças com autismo. Então é desse lugar que eu venho hoje conversar com vocês, certo? Acho importante vocês entenderem um pouquinho dessa minha caminhada para vocês também conseguirem entender de onde eu estou falando, do que eu parto, né, de quais são os meus estudos, e então a gente ir juntos entendendo um pouquinho dessa forma de trabalho que eu acredito muito dar certo, tá bom? Então, assim, é muito importante entender, dentro do autismo, que para fazer, por exemplo, o diagnóstico, né, a gente se baseia no DSM-5, e existem dois principais aspectos a serem analisados no diagnóstico do autismo, tá? Primeiro, os padrões restritos e repetitivos, tá? De comportamento, interesses ou atividades. Então, as crianças precisam apresentar esse tipo de padrão, tá? Onde há muita repetitividade, onde há um comportamento estereotipado. O que é estereotipado, prof? Onde a criança faça movimentos repetitivos e como uma forma de se autorregular, como uma forma de se equilibrar. Tá? Vocês devem observar que muitas crianças fazem movimento com as mãos, né? Algumas no balanço do corpo, outras giram sem parar, tá? Então, tem muitas crianças que têm a estereotipia vocal, então que ficam, né, fazendo barulhinhos ali, ou mesmo cantando, tá? Então, são diferentes tipos de estereotipias, mas isso precisa ser uma coisa contínua, tá? Isso precisa ser persistente. Ou mesmo também a questão do brincar, né? Dentro desses padrões restritos, a gente percebe formas de brincar diferentes. A gente percebe que a criança, por exemplo, ao invés de brincar com o carrinho, no vrum, né? Ela gira a rodinha. Ou então, ao invés de montar o Lego para montar algo, ela vai lá e só alinha. Coloca uma pecinha do lado da outra, né? Ou ela faz uma brincadeira de colocar as coisas e só olhar, né? Para ver um movimento. Então são brincadeiras que a gente percebe que não são brincadeiras funcionais e nem brincadeiras que partem do imaginário da criança, tá? São brincadeiras bastante restritas e que muitas vezes, em sua maioria, não nos permitem entrar nessa brincadeira, né? Então a criança tem uma dificuldade imensa de novas variações, de que outras pessoas entrem nessa brincadeira e compartilhem com ela, tá? Isso é uma coisa bem importante dentro desse tópico analisado dentro desse M5. Outra questão, então, muito importante, e que na verdade é a questão que mais liga o farol, né, quando se tem a dúvida do diagnóstico, é a questão dos déficits persistentes, então, na comunicação social e na interação, tá? Então, geralmente, a criança tem um atraso na fala, né? A criança não gosta muito de estar junto com as outras crianças. Quando vai fazer uma brincadeira, ela até às vezes pode brincar correndo, fugindo, né? Mas ela não consegue persistir ali, ela não tem um início ou uma resposta, né, de brincadeira compartilhada. Então, há falhas nesse sentido. Lembrando que nem todas as crianças com autismo têm atraso na linguagem, tá? Muitas crianças com autismo têm um desenvolvimento da linguagem padrão, ok, né? Só que, às vezes, mais robuscado, tá? Às vezes, com um repertório muito mais além do que seria o ideal, o normal, o esperado para a idade dela, tá? Então, são coisas que precisam ser observadas. Mas, num geral, né, a criança, então, tem que ter esse tipo de dificuldade. Por exemplo, uma criança pode até falar. Então, digamos que uma criança, ela foi diagnosticada com autismo, mas ela não teve atraso, prof, de linguagem. Ela iniciou a fala no período normal, no período esperado. Ela fala diversas frases. Mas será que essa fala, ela é funcional?
ela existe como ato comunicativo ou ela apenas é uma ecolalia, ou ela é apenas uma repetição, né, de outras falas, ou apenas uma fala sequenciada, tá? Então a gente precisa observar que a comunicação numa criança, o que é? Não é simplesmente saber pronunciar, né? Mas é usar a palavra, né? Usar o verbal para se comunicar com o outro. Precisa ter esse sentido, certo? Então essas duas questões são muito importantes dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5. Lembrando que quem dá o diagnóstico de autismo são apenas os psiquiatras infantis e os neuropediatras, tá bem? Neurologistas, na verdade, né? Se for para criança, pediatra, se não, neurologista de adulto. Mas são esses dois profissionais que fecham o diagnóstico, que vão lá e dão o laudo. O restante dos profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar, eles colaboram para o fechamento desse diagnóstico, certo? Então, por exemplo, se eu recebo uma criança lá no meu espaço particular para avaliação, eu vou fazer a avaliação dela, porque como o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é um transtorno que a gente pode diagnosticar por um exame, que a gente pode diagnosticar por aparência, né, por traços. Então, ele é muito comportamental. Então, ele precisa ser avaliado de acordo com o comportamento, tá? Então, por isso que necessita da equipe multidisciplinar. Os bons neuropediatras, neurologistas, psiquiatras infantis não fecham o diagnóstico sem um parecer, sem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Que é a equipe, então, que vai fazer essa observação e essa avaliação em relação ao comportamental da criança. E aí, então, por exemplo, se a criança chegou lá para mim, eu vou fazer a avaliação dela e eu vou encaminhar ao profissional, então, da neuropediatria ou psiquiatra infantil, o parecer falando sobre todos os aspectos observados em avaliação, tá? E quem vai fechar esse diagnóstico é o profissional, então, o médico, certo? Que fique bem claro isso. Mas a gente colabora muito, 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 muito para que esse diagnóstico seja fechado, sim. Porque somos nós, educadores, que temos esse todo da criança, né? Então, por que é muito importante na escola, principalmente, os professores conseguirem fazer um parecer completo, né? Não colocar só as habilidades acadêmicas que a criança não tem ou tem, tá? Mas também conseguir descrever muito bem o que ela apresenta comportamentalmente, tá? Como é que é o comportamento dessa criança, que tipo de coisas que eu percebi que não são comuns a outras crianças. Então, a gente precisa ser bem detalhista nesses pareceres, né, e bastante profissional, para que a gente consiga, o máximo possível, chegar lá naquele médico de uma forma enfática, né, de uma forma correta, né, para que esse médico, então, tenha uma transparência, enfim, e o máximo possível de dados para conseguir fechar ou não o diagnóstico. Logicamente, os médicos vão solicitar vários exames, porque é necessário fazer vários exames até para descartar outros tipos de comorbidades, tá? Que seriam, então, outros tipos de deficiência, síndrome, né? Muitas crianças com autismo têm também a presença de epilepsia, né? Que são as crises convulsivas. Então, tudo isso precisa ser investigado. Então, é feita toda essa investigação médica, mas a gente não pode fechar um diagnóstico de autismo apenas com isso. A gente precisa de toda essa parte da avaliação comportamental, certo? Então vamos lá, vamos pensar na comunicação social. Essas crianças, então, né, ela pode ter uma dificuldade em iniciar ou responder a uma interação social, né, como eu falei antes. Ela tem geralmente uma falta de interesse por criança, tá, por brincar, né, com outras crianças ou mesmo com os pais, tá? Há uma falta de interesse. Tem crianças com autismo que têm uma excessiva desinhibição social. Então é aquela criança que ela chega em qualquer lugar e ela nem se importa com quem tá ali, se tem alguém estranho, se não tem, ela vai, ela entra, ela mexe, certo? Então há também essas crianças com essa característica, assim como há aquelas crianças que são extremamente arredias e que não toleram a mudança de lugar, pessoas diferentes. Então, por isso que é muito importante a gente pensar que cada caso de autismo é um.
A gente não tem como categorizar, né? Todas as crianças com autismo fazem isso. Não, tá? Cada criança, ela vai mostrar e vai demonstrar para nós, tá? Através do seu comportamento, quais são as suas características chaves, certo? E aí a gente tem que estar muito atento a isso, porque muitas vezes é o oposto daquilo que uma maioria faz. Mas ainda assim não deixa de ser autismo. Então é muito também comum, né, a criança com autismo utilizar o outro como ferramenta, né? Então vai lá e pega pela nossa mão e nos leva onde é que ela quer. Geralmente há um atraso no sentido do apontar, do mostrar o que eu quero, né? A questão do contato visual também é um atraso, não é regra, é muito importante entender que nem toda criança com autismo não olha nos nossos olhos, até porque, na verdade, o trabalho de estimulação ensina essas crianças a olhar, porque a comunicação, ela é decorrente do contato visual, né? Se vocês pensarem, todos nós nos comunicamos através do olho, através do olhar para o outro. Então, isso é um princípio básico em toda a estimulação inicial de uma criança com autismo. A gente precisa ensinar essa criança a olhar. Mas a gente sabe que criança com autismo não olha, então não precisa olhar, ok? É só porque ela tem autismo. Não, a gente precisa ensinar essa criança a olhar, tá? Precisa ensinar ela que é através do olhar que ela vai se comunicar. Porque ela pode até não verbalizar que ela quer o carrinho, mas se ela conseguir apontar para o carrinho e olhar para mim, ela se comunicou comigo e me falou que ela queria o carrinho. Então, a gente precisa conseguir fazer isso dentro de um trabalho organizado, enfim, e com uma equipe, tá? Principalmente com os pais, né? A gente precisa muito ter os pais pertinho, precisa conseguir orientar os pais no sentido a permitir esse avanço sem simplesmente ir lá e super proteger e dar o que a criança quer, tá? Precisa ter todo esse treinamento para os pais, para que os pais saibam fazer no dia a dia o que é fundamental para aquela criança evoluir, tá? O que mais que essas crianças podem apresentar, né? A ecolalia, que eu já falei. O que é ecolalia, prof? A ecolalia é a repetição de palavras ou frases, tá? Ela pode ser imediata, então a criança pode repetir o que a gente está falando naquele momento, né? Digamos que eu falo, você quer a bola azul ou amarela? E aí ela diga, você quer a bola azul ou amarela? Ela repete o que eu falo. Ou a ecolalia tardia, que é quando ela repete falas ouvidas em outros contextos, em outros espaços, mas fora de sentido, né? Então, digamos que eu vou lá e pergunto para a criança, você quer a bola verde ou amarela? E aí ela vai e me fala assim, Peppa Pig, papai, fala outras coisas que não tem a ver com o que eu perguntei, mas que tem a ver com algum roteiro, com alguma lembrança que ela tem de outro espaço, de outro lugar e que ela gravou e que ela vai ficar repetindo, certo? A criança pode ter também dificuldade em reconhecer a emoção dos outros, né? Então, muita dificuldade, por exemplo, na questão da metáfora, de entender ditados, né? A gente tem assim, eu tenho alunos adolescentes já que têm muita dificuldade de conseguir perceber que determinadas falas são falas por metáforas, não é verdade, não é assim, a gente não leva ao pé da letra. Eles levam muito ao pé da letra, né? Então, por exemplo, se eu falo, uma vez um aluno me disse assim, por que falam pra gente não correr no corredor? Porque afinal, corredor é pra correr, né? Ou então, se às vezes a gente diz assim, esquece esse assunto, né? E aí o aluno entra em pânico porque ele não consegue esquecer aquilo e ele leva exatamente ao pé da letra, imaginando que ele precisa esquecer de verdade, mas não é para esquecer de verdade, é para que naquele momento ele foque em determinada atividade. Então, muitas vezes a gente faz isso, né, de forma espontânea, inconsciente, porque nós estamos o tempo todo nos comunicando com o mundo e falando coisas, né? E nem sempre a gente se dá conta. Quando, por exemplo, algumas vezes diz, tô morta de fome, né? Aí a criança leva aquele morta no literal, né? Então é uma coisa muito comum, tá? Para crianças, adolescentes e adultos com autismo. Esse tipo de dificuldade em reconhecer o que o outro está querendo dizer, tá? A questão comportamental, então, a gente pode ver assim crianças bastante inflexíveis, tá? Crianças que muitas vezes necessitam de uma rotina, de um certo ritual para determinada execução de atividade, que às vezes se baseiam muito num mesmo caminho,
tá? Então, toda vez que vão para a escola, precisa ir por um mesmo caminho. Ou toda vez que vai para determinado lugar, precisa associar a algum objeto. Coisas, né, rotinas que a criança mesma organiza e às vezes, muitas vezes quando eu pergunto na entrevista assim, ela tem alguma necessidade de rotina? E o pai me diz, não, nunca observei, acho que não, porque ela é de boa, ela vai onde a gente leva. Mas aí que nem agora nesse período da quarentena, muitos pais têm me procurado e me falado, prof, mas eu nunca tinha me dado conta que ele era tão ligado à rotina, ele tá desorganizado, ele tá tendo comportamentos que ele nunca teve antes. Porque às vezes a gente não percebe que a criança é muito ligada à rotina, porque a nossa rotina está acontecendo, está andando e ela está andando junto, né? Mas aí quando muda completamente, aí dá um choque, tá? Não são todas as crianças com autismo que têm essa inflexibilidade, tá? Tão forte. Mas é uma característica bem presente muitas vezes, por exemplo, no brincar, tá? É muito difícil entrar na brincadeira da criança às vezes, porque ela tem uma rigidez muito grande na sua forma de agir, na sua forma de fazer, na sua forma de montar, né? E por várias razões, né? Então, às vezes porque ela quer se esquivar da gente, às vezes porque ela quer manter o controle, né? E aí isso seria, então, a gente teria que ter um outro momento de fala para falar sobre gestão, então, de comportamentos inapropriados, né? Que seria como que a gente vai agir para que essa criança não tenha esse comportamento, tá? Mas hoje não vamos ter como entrar em detalhes sobre isso. Mas é bem importante, porque muitas vezes a criança ela usa um comportamento para nos afastar e para continuar fazendo apenas o que ela quer. Outra questão bem característica, então, e presente, é a questão do hiperfoco, tá? Muitas crianças têm um hiperfoco. O que é hiperfoco, prof? É aquela questão, assim, da criança ficar muito fissurada em determinado interesse, né? Então, tem crianças que gostam muito, muito, muito de letras, números. Tem crianças que são apaixonadas por dinossauros, por trens, por bolas. Enfim, é um repertório bem grande, assim, tudo depende de cada criança, né? De rodinhas. Então, são vários os tipos de hiperfocos. Mas o que o hiperfoco atrapalha em si? Porque ele tira a criança da nossa interação, né? Aquilo faz com que a criança fique muito bitolada e muito voltada apenas ao interesse dela e não ao compartilhamento de interesses. Então, isso faz com que muitas vezes hajam comportamentos inadequados. A própria questão da resistência na troca das atividades, né? A resistência em mudar, né, de ambiente, a resistência em encerrar um atendimento, ou encerrar uma aula, ou encerrar uma atividade, ou encerrar uma brincadeira, tá? Esse tipo de coisa muitas vezes pode acontecer pelo hiperfoco. Aí vocês podem pensar, tá, prof, mas então a gente tem que tirar completamente esse interesse da criança, que ela tá muito hiperfocada? Não, tá? A gente não trabalha assim. A forma como eu trabalho não é essa. Eu não tiro aquele interesse, eu uso aquele interesse a meu favor, né? E a favor da criança. Eu uso aquele interesse para conseguir entrar na brincadeira dela, para conseguir entrar no interesse dela. E partindo disso, eu vou agregando, inserindo outros interesses e outras variações para que então ela possa ampliar esse repertório e não brinque apenas com uma coisa. Digamos que a criança seja muito, muito, muito fissurada por letras, né? E aí ela chega, por exemplo, na sala e ela só quer brincar com aquele tapetinho das letras. Então, o que a gente pode fazer para modificar isso? Ou seja, eu uso no início aquilo, mas eu faço daquilo, dou uma outra função. Por exemplo, eu monto pistas de carrinhos, túneis, né? Sabem aqueles tapetes que tem as letras de EVA? Dá para montar os dados abertos e fazer um túnel onde o carro pode passar dentro, tá? A gente vai criando novas estratégias a partir dos mesmos objetos que a criança gosta, para que a gente não rompa completamente com o interesse dela, né? Mas a gente consegue entrar na realidade, no mundinho em que ela está brincando e mostrar para ela que tudo bem mudar de vez em quando, porque também é bom brincar de outro jeito. Então não dá para simplesmente tirar o que ela quer. A gente tem que entrar e tentar se adaptar dentro daquilo que é um interesse muito grande, tá? Eu acredito que então nessa parte é isso. Tem crianças também que têm uma hiper ou uma hipossensibilidade a estímulos sensoriais. Então são crianças que, por exemplo, não suportam, né, o barulho. Então são muito sensíveis
tá? Ao barulho, à dor, a determinados sons, como, por exemplo, o cortador de grama, liquidificador, né? Músicas conforme o tom, tá? Assim como também tem crianças que não têm essa sensibilidade. Então, assim, são crianças que às vezes falta até isso e elas querem muito. Então, elas não se importam com o barulho, elas não se importam, elas pisam muitas vezes em cima das coisas e elas pedem, né, mais contato, tá? Então, tem crianças que simplesmente são muito, muito sensíveis, né? Não gostam muito, não conseguem ser muito tocadas, né? Tem toda essa dificuldade e tem outras que são o oposto, tá? E aí aqui é muito importante assim, quando tudo isso acontece, né? Essas crianças elas precisam ser estimuladas para que isso não impeça elas de avançar, de aprender, enfim, de se desenvolver, tá? O melhor profissional, enfim, o profissional adequado para trabalhar toda essa parte de integração sensorial é o terapeuta ocupacional, tá? Então, sempre que a gente tem uma criança que tem esse tipo de comportamento, que demonstra pra gente isso, né, dificuldades nessa situação, nesse sentido, tá, de sensibilidade, pouco ou muito, a gente precisa pedir a ajuda de um terapeuta ocupacional. Nem sempre a gente tem terapeutas ocupacionais disponíveis, né, mas o correto e o ideal é isso. E aí também, né, dentro dessa questão comportamental, a gente tem então crianças, né, que têm movimentos estereotipados. E o que são esses movimentos estereotipados? Esses movimentos estereotipados que eu falei antes, lembra das mãos, dos balanços, enfim, do vocal, né, de diversas formas, eles são movimentos que a criança encontra para suprir algo que está desregulando ela, que está fazendo com que ela se desequilibre, com que ela perca o seu meio termo, digamos assim. Né? Então, digamos que a criança está num ambiente com muito barulho e ela não gosta de barulho, ela não suporta o barulho. Então, ela vai começar a fazer um movimento repetitivo muito forte, né, e com muita frequência, para ela conseguir se regular, tá? Ou, enfim, em outras situações. O que a gente precisa levar muito em consideração, tá? São movimentos que muitas vezes agridem os nossos olhos, tá? Parece para os pais, principalmente, aquilo é muito forte. Eu não quero que meu filho fique fazendo aquele movimento. Todo mundo fica olhando para ele. Mas é muito importante a gente entender que não dá para simplesmente barrar esse comportamento, porque esse comportamento é uma decorrência de algo que aconteceu e que desestruturou essa criança. Então, se eu vou lá e interrompo, né, pego a criança, eu posso estar provocando um outro tipo de crise, que daí sim pode ficar muito mais grave, tá? Então, o ideal, se a criança não está se machucando, né? Porque tem crianças que nesses movimentos repetitivos batem a cabeça, né? Se machucam no corpo, tá? Então, eu tenho que observar isso. Se a criança não está se machucando, não está se lesionando, não está machucando a outras pessoas, esse movimento, então, ele não é um movimento lesivo, que faça mal, né? Ele é um movimento que serve para regular ela. O terapeuta ocupacional também pode auxiliar numa troca de satisfação. Tem muitos materiais adaptáveis que a gente usa como recurso para que essa criança consiga se regular, tá? Mordedores, tem alguns materiais também que a criança daí fica apertando, né? Tem almofadas que a criança pode sentar e sente aquela sensação. Tudo depende de cada criança. Mas a gente sabe que isso são casos raros porque a gente não tem, não são todas as famílias e todas as crianças que têm disponíveis esse tipo de recurso, né? Eu trabalho no ensino público e eu sei que isso é muito complicado. Então, o que a gente precisa entender é que se esse comportamento não está lesionando nem a ela e nem a ninguém, a gente não pode interromper, tá? A gente tem que esperar passar e tem que observar qual é a causa. Se eu consigo observar o que foi que desregulou ela, o que foi que provocou esse movimento estereotipado, então eu tento agir lá com a causa e antecipo aquele tipo de ação que aconteceu. Tá? Então, se eu sei que eu vou levar ela num lugar onde vai ter muita música alta e ela não gosta, eu preciso antecipar isso. Eu preciso tornar esse momento previsível. Eu preciso fazer com que ela já esteja preparada
para entrar ali, certo? E isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas a gente faz através de rotina, a gente faz através de imagens das PECs, a gente faz através de vídeos, a gente vai mostrando tudo isso para a criança, fazendo isso gradativamente para que quando chega lá o momento, ela esteja preparada. E seja menos doloroso para ela encarar aquele momento que agride tanto, tá? Mas então que fique bem claro, a gente não pode simplesmente interromper aquilo, tá? Porque esse movimento é uma forma que ela encontrou para evitar a crise, tá? Que mais? Eu acho que sobre isso é bem isso, né? Tem outras dificuldades, então, que estão atreladas à questão do autismo, que algumas crianças têm, então, que é o transtorno do processamento sensorial, né? Que está ligado a essa questão da hipo e da hipersensibilidade. Tem crianças com transtorno alimentar, né? Então há uma seletividade alimentar muito forte, que só comem determinados alimentos de cores diferentes. Por exemplo, aquela criança só come alimentos pretas. Aquela criança só come grãos, né? Tem algumas crianças que têm isso, né? E aí elas também precisam ser avaliadas por um profissional da terapia ocupacional para fazer esse trabalho, então, da integração sensorial, tá? Muitas vezes a gente não entende. Mas também a gente precisa estar muito atento, porque tem muitas crianças que, na verdade, não têm um transtorno do processamento sensorial. Ela tem uma questão comportamental que faz com que ela selecione determinados alimentos, tá? Ou mesmo determinadas atividades. Então, assim, eu posso ter uma criança que ela gosta muito de uma coisa e ela se recusa a comer outra. E quando ela se recusa a comer a outra na primeira, na segunda, na terceira vez, ela ganha o que ela queria. Então, isso faz com que ela repita o comportamento sempre. Porque ela sabe que se ela não come outra coisa que ela não queria comer, a mãe dela ou o pai dela vão dar para ela aquilo que ela quer. Então, isso é muito comportamental e tem crianças que, assim, ó, a gente nem imagina, né, que usa tão forte isso, mas usa, né? Eu tenho alunos que usam muito a questão comportamental para fazer o que eles querem, né? E eles são muito intensos, assim, né? De ficar, tipo, semanas, se precisar, sem comer, porque quer aquilo. Então, é muito importante o acompanhamento nesse sentido, tá? Para que as famílias também saibam que não dá para desistir. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que a família percebe que a criança nunca quer aquilo e ela desiste de tentar inserir no cardápio. Tá? Ela acaba desistindo, vamos deixar ela comer só o que ela quer. E aí mesmo é que dificulta e a criança fica muito mais seletiva, tá? Algumas crianças com autismo também têm o distúrbio do sono. Então, às vezes, quando a gente faz a entrevista inicial com os pais, geralmente as crianças tiveram problemas na hora de dormir quando eram bebês. Daí, às vezes, o pediatra geralmente pensa, toda criança tem, né? Mas é uma coisa bem comum, assim, que a gente percebe que a criança com autismo geralmente teve algum tipo de transtorno do sono. Não é regra, tá? Mas muitas crianças sim. Então, agora falando um pouquinho sobre os níveis do autismo, tá? São 3 níveis. Nível 1, a criança então tem um nível leve, tá? Quando ela necessita de pouco apoio. Nível 2, a criança então está no nível moderado e ela necessita de um apoio um pouco mais substancial, tá? Ela precisa de uma ajuda. E esse é o nível moderado. E o nível 3, que seria o severo, tá? É quando a criança ela necessita de apoio muito substancial. Então ela precisa sempre ter alguém para poder executar e fazer as coisas. São esses 3 níveis que foram categorizados conforme o DSM-5. É muito importante a gente pensar que há um tempo atrás a gente falava em síndrome de Asperger, e que seria hoje, então, o autismo leve, tá? O TEA leve. Com a questão da mudança do DSM-5, no DSM-5 já não se fala mais nessa nomenclatura de síndrome de Asperger, se fala em TEA leve, tá? Porém, no CID-10, essa nomenclatura ainda aparece, por isso que em alguns diagnósticos que vocês às vezes possam receber, vai aparecer o CID ainda se referindo à síndrome de Asperger, tá? Mas, conforme os avanços, enfim, e conforme a mudança desses manuais, atualmente a gente não fala mais síndrome de Asperger, a gente não usa mais essa nomenclatura. A nomenclatura correta é transtorno do espectro autista, nível leve, nível 1, tá? Atualmente, nos Estados Unidos, inclusive esse ano,
o Centro de Controle de Doenças, que é o CDC, publicou que, conforme os dados pesquisados, enfim, e feitos, existe, tá, no mundo uma criança com autismo para cada 54 crianças. Tá? Então, uma em cada 54 crianças é diagnosticada com autismo. A gente não tem dados aqui do Brasil, tá? Mas o CDC ele é um parâmetro muito importante, muito rico para o mundo todo. Então, é nisso que os cientistas têm se apoiado, nesse dado. Tá? É mais comum o autismo em meninos do que em meninas, mas ainda também não há algo que nos comprove o porquê, qual a razão disso, tá? Mas é bem notória esse aumento de casos no sexo masculino, tá? Bom, a questão, né, da causa do autismo, a gente sabe que tem, né, fundo genético e ambiental, tá? Porém, né, ainda não há algo que cientificamente comprove de fato a origem, né? Porque cada criança com autismo, conforme as pesquisas são feitas, enfim, as investigações são feitas, ela nem sempre vai apresentar o mesmo gene, então não tem como saber o que é que está diferente que faz com que o autismo aconteça naquela criança, tá? Por isso, mais uma vez, aquilo que eu falei lá no início desse nosso encontro sobre a importância da avaliação comportamental, tá? Por justamente não existir um exame que nos comprove efetivamente, ó, tá aqui. Aqui mostra que essa criança tem autismo, tá? Como, por exemplo, a síndrome de Down, né, que tem a questão do cromossomo. Então, isso ainda não há, tá? Há muito estudo, muita investigação, mas ainda não se pode afirmar uma única hipótese, tá? Muito importante também, a título de conhecimento, né, a gente lembrar que existem diferentes formas de fazer essa avaliação comportamental, tá? E que é sempre importante levar em consideração instrumentos com apoio científico, né? Então, instrumentos que nos permitam ter um embasamento teórico, né? E que nos tragam dados o mais fidedignos possíveis. Então, assim, existem vários instrumentos para fazer a avaliação, tá? Existe o CARS, o MCHAT, o ESDM, que é do modelo Denver, o Inventário Portage, o Protea-R, o PEP-R, o VB-MAP, tá? Que é o padrão ouro, ADOS, né? ADOS 2, enfim, tá? Existem uma série de protocolos que podem ser utilizados pelos profissionais quando fazem essa avaliação. Logicamente, os profissionais também precisam ter o estudo, enfim, o curso específico para cada protocolo. E adquirir também o protocolo. Por que é muito importante muitos desses protocolos? O MCHAT, vou deixar bem claro, ele é um formulário muito simples, muitas vezes é usado pelo próprio médico na hora de fazer a entrevista com a família. Então, ele é um formulário mais comum, tá? Que vai nos levar a algumas evidências. Mas os outros protocolos que eu listei, que eu falei, eles são protocolos muito importantes porque eles nos permitem criar o plano de intervenção dessa criança, tá? Eles são muito específicos em relação às aprendizagens que estão em defasagens no desenvolvimento. Então, a partir deles, a gente consegue montar, por exemplo, o PEI, né, ou o PDI, que seria o Plano de Desenvolvimento Individualizado dessa criança, tá? Eles são muito importantes nesse sentido. E também para que a gente também consiga mostrar para a família quais são as áreas que estão, de fato, em defasagem e que não estão preenchendo um marco do desenvolvimento que essa criança deveria estar atingindo, tá? Lembrando que as práticas baseadas em evidências científicas, elas são várias, né? Mas é muito importante a gente saber que elas existem e que não basta para a gente fazer um trabalho com a criança com autismo a gente usar qualquer tipo de método, tá? A gente precisa saber que tudo aquilo que é feito tem que ter
um estudo prévio, tem que ter da onde, por quê, pra quê, tá? E precisa ter sido comprovado, ou seja, a eficácia tem que estar provada pra gente conseguir, então, ter também uma credibilidade naquilo que a gente está fazendo, certo? Agora, uma questão assim que é muito, 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 muito comum, tá? E que vocês com certeza devem ouvir bastante. E os pais, tem pais que estão me escutando também, né? Há muita questão, assim, muito a questão de que as pessoas e os pais, enfim, tendem a negar, né? Negar o atraso daquela criança porque cada criança tem o seu tempo. Mas ela não tá falando agora, mas o pai dela falou com 4 anos e tudo bem. E hoje tá aí super bem saudável. O que a gente precisa se dar conta, tá? Existem marcos do desenvolvimento, né? Isso também daria uma outra fala. Mas existem. Há uma margem de erro, para mais e para menos dentro desses marcos. Mas essa margem, esse marco, ele existe. Então, por exemplo, eu não posso pensar que essa criança passou dessa margem, né, dessa porcentagem, tá, de idade dos marcos do desenvolvimento e que tá tudo bem. Porque então, se ela já passou disso, ela já está com um atraso. E se ela já está com um atraso, ela precisa ser estimulada. E aí, eu sou muito categórica, tá? E aí, cada um tem a sua opinião, lógico, mas com embasamento científico, eu digo para vocês: todo atraso vai provocar mais atrasos no futuro se eles não forem estimulados. Então, uma criança que hoje tem 2 anos e tem o desenvolvimento de uma criança de 1 ano, hoje pode parecer pouco, porque ela só tem 2 aninhos, tá? Então, digamos que a linguagem dela, ela tem 2 anos, mas ela tem a linguagem lá dos marcos do desenvolvimento para uma criança de 1 ano. Isso significa que ela está com 50% de atraso na linguagem. Hoje, isso até pode parecer pouco. Mas se essa criança não for estimulada, quando ela tiver 4 anos, ela vai estar com um desenvolvimento de 2 anos. Quando ela tiver 10 anos, ela vai estar com um desenvolvimento de 5 anos. Entendem? Essa proporção, quando não há estímulo, continua acontecendo. E cada vez esse abismo fica maior, tá? Então, toda criança que não recebe o estímulo adequado no momento certo, fica com uma dificuldade muito maior. É por isso que é muito importante que quando a gente percebe que tem um atraso, é muito melhor mais do que menos. Então não tem problema eu levar o meu filho numa fonoaudióloga, se daqui a pouco, de repente, depois eu percebo que ele nem tinha um problema, ele não tinha um autismo, ele não tinha um outro transtorno da fala. Ele atrasou um pouquinho, ok, mas eu levei na fono e deu. Isso não é bem melhor do que daqui a pouco eu deixar assim e quando ele ter 6 anos eu descobri que na verdade ele tinha um transtorno e eu não fiz a estimulação adequada no período correto? Então isso é muito importante, tá? Tem um vídeo no blog Lagarta Vira Pupa que é muito interessante, onde ela fala, a Andrea fala sobre essa questão. Que muitas vezes as mães comentam, né? O meu filho não faz isso, o meu filho tem dificuldade nisso, não fala. E daí as outras mães, para tentar consolar, vão lá e dizem, não, cada criança tem o seu tempo. Ok, cada criança tem o seu tempo, mas existem marcos do desenvolvimento que precisam ser considerados. E a gente tem que levar em consideração isso, porque cientificamente é isso que a gente conhece, que a gente sabe que tem que a estimulação tem reais possibilidades de fazer a diferença na vida de uma criança. Então é muito importante levar isso em consideração e não simplesmente achar que tudo bem, né? Que deixa assim, tá? Por quê? Tá? Por toda a questão da plasticidade cerebral, né? Então, quanto menor a criança maior flexibilidade tem o cérebro dela. Então, assim, a possibilidade de modelar esse cérebro é muito maior quando a criança é pequenininha do que quando a criança é maior, tá? Por quê? Porque o cérebro vai ficando mais rígido, tá? Então, se uma criança com 2 anos precisa de 30 minutos para aprender um repertório, uma criança
com 14 anos, vai precisar de 1 ano para aprender esse mesmo repertório. Então, a gente precisa levar muito a sério a questão da estimulação inicial. E aí, a importância das escolas de educação infantil. Muito importante, gente. A estimulação na educação infantil, eu sempre digo, é a mais importante. Né? Não me digam que o ensino fundamental é que é o importante. Não. A educação infantil, para mim, faz toda a diferença na vida de uma criança. Principalmente de crianças que tenham atrasos. Tá? Porque essa é a fase de maior aprendizagem do ser humano. Pensa quantas coisas a gente aprende em tão pouco tempo na nossa vida. A gente aprende a comer, a gente aprende a mamar, a gente aprende a caminhar, a engatinhar, a sentar, a falar, a brincar. Pensa, a gente aprende praticamente tudo aquilo que a gente vai usar no resto da nossa vida, tanto em questão de linguagem e neuromotor, a gente aprende nos primeiros anos de vida. Então, para mim, essa é a fase mais importante, mais rica de estimulação. Então, agora falando um pouquinho sobre a questão de aprendizagem das crianças com autismo, tá? Como que as crianças com autismo, enfim, como que as crianças, tá? Agora não vamos falar especificamente do autismo, mas como que as crianças aprendem, tá? As crianças aprendem por 3 critérios, tá? Uma forma é pela modelagem de comportamentos. Então, tudo aquilo que a criança vivencia, né? A criança, ela vivencia um comportamento ruim, ela vai saber que se ela fizer de novo, ela vai ter de novo aquele comportamento ruim. Então, isso já é um aprendizado, tá? A gente modela comportamento e aprende através disso. Outra forma é a questão do segmento de comando. Então, a criança, ela aprende pelos comandos, ela aprende por aquilo que a gente, enquanto pai e mãe, enquanto educador, fala o tempo todo para ela. Ela aprende quando a gente está falando para ela, agora recorta, agora cola, agora leva no lixo, o papel tem que colocar no lixo. São aprendizagens que estão acontecendo por segmento de comandos, tá? E também a criança aprende por imitação, né? Muito, muito. A criança aprende imitando. E aí depois, claro, ela vai aperfeiçoando essa habilidade. Mas ela aprende muito por imitação. Por que a gente fala tanto da questão da importância da inclusão, né? Justamente para que as crianças com deficiência tenham a oportunidade de conviver com crianças, com seus pares, e então poder imitar esses comportamentos, poder aprender comportamentos novos e diferentes, né? Através da interação com os seus pares. Então, essas 3 formas são bastante importantes da gente lembrar, tá? Modelagem de comportamentos, então as vivências que essa criança tem, os segmentos de comando, ou seja, aquilo que eu digo para ela fazer e que ela vai seguindo, e a imitação, tá? São formas de aprendizagem das crianças. O segredo, né, diria assim, o segredo de uma boa estimulação, tá? De um bom ensino para as crianças com autismo, que a gente possa deixá-las felizes, né? Eu sempre digo assim, eu não quero uma criança triste no meu atendimento. Eu quero uma criança feliz. Ai, prof, mas então tu deixa eles fazerem o que eles querem. Não deixa eles fazerem o que eles querem. Mas eu preciso captar a atenção dessa criança para que então eu possa inserir aquilo que eu quero que ela aprenda. Eu não posso simplesmente encontrar essa criança e apenas pedir demandas para ela, tá? Porque ela é uma criança, ela é um sujeito, ou um adolescente, ela é um sujeito que depende também das motivações e dos desejos dele. Então, como que a gente faz o trabalho partindo, então, de uma perspectiva do modelo Denver, tá? Que é o que eu falei para vocês antes que eu tenho trabalhado, enfim. A gente acredita muito assim. A criança, ela tá na zona de conforto dela, né? Então, aquele hiperfoco, aquela brincadeira, aquela atividade preferida é a zona de conforto, tá? Vamos imaginar assim. Então, digamos que ela tá lá só empilhando blocos, ou só alinhando blocos, tá? Esta é a zona de conforto, é o que ela gosta de fazer. Eu vou me aproximar dela e eu não vou pegar os blocos e dizer, não é assim que brinca, é assim e fazer do meu jeito. Não. Eu vou ficar na zona de conforto dela por algum período. Então, eu vou fazer igual a ela. Eu vou empilhar, eu vou alinhar. E assim, eu vou conquistando a atenção e a confiança
dela. Para que, segundos depois, eu vá lá e coloque uma variação. Então, de repente, nós estamos alinhando. E aí eu vou lá, eu pego um bloco e coloco em cima do outro rapidinho. E aí ela vai olhar para aquilo e não vai gostar muito. Mas aí eu vou lá e digo, agora coloca você. E aí eu ajudo ela a colocar. Aí a gente volta para a brincadeira só de alinhar. E depois a gente volta a fazer uma nova variação. É muito, 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 muito importante isso, tá? Não esqueçam nunca. A gente precisa usar a zona de conforto, o interesse da criança, para poder então incluir uma nova variação. Primeiro a gente faz o que a criança está fazendo, depois a gente inclui um novo aprendizado e assim a gente vai mesclando zona de conforto, zona de estimulação, zona de conforto, zona de estimulação, e assim a gente não desregula essa criança, a gente não faz com que essa criança entre numa crise porque ela não quer fazer aquilo que a gente quer. A gente mantém ela regulada e a gente consegue propor então e oportunizar a aprendizagem dela. Isso serve para todos os níveis, tá? É claro que eu uso muito isso com as crianças pequenas, né? Nessa parte do brincar. Então, que a gente brinca muito do jeito dela e depois um pouquinho do meu jeito. Do jeito dela e depois um pouquinho do meu jeito. Mas a gente usa muito também com os maiores, tá? Em fase escolar, com os adolescentes, porque é uma forma de conquistá-los, né? De captar a atenção para então conseguir ensinar, tá? Para conseguir então o comportamento que a gente quer, que a gente espera deles, tá? Pra gente fazer tudo isso, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Uma criança com autismo, por exemplo, não pode ter sempre à disposição eletrônicos, porque os eletrônicos sempre vão ser muito mais acessíveis, muito mais interessantes do que nós, tá? A gente precisa usar muito onomatopeias, que são engraçadas. A gente pode usar muito instrumento musical. A gente tem que usar a imitação, tá? Então a gente faz muita imitação para que a criança também possa se espelhar na gente. A questão do sentar face a face com o aluno é muito importante, para que então a gente estabeleça esse contato visual, tá? Mas ele não tem jeito de me olhar. Pega o brinquedo que ele tá brincando e traz para próximo dos teus olhos, né? E aí quando ele fizer isso, quando ele vier em busca do objeto, ele vai olhar rapidamente para você e aí você devolve correndo, eba! E faz uma alegria e comemora. Então a gente precisa mostrar para essa criança o quanto é bom interagir, o quanto é bom brincar junto, sabe? Porque ela entendendo que a consequência é positiva, ela vai repetir esse comportamento e ela vai cada vez querer fazer mais. Então precisa ser muito prazeroso, tá? Essa aula precisa ser prazerosa. Esses momentos juntos precisam ser bons. Outra coisa muito importante é que para criança com autismo não dá para ficar falando muito, tá? Não, a gente tem que fazer narrações curtas, muito curtas. Então se a criança tá lá brincando com a panelinha, com a comidinha, a gente vai falar feijão, mexeu, come, tá? Palavras. A gente vai narrar o que tá acontecendo porque a gente quer incentivar o verbal, mas a gente não vai ficar o tempo inteiro falando, porque isso faz com que há uma sobrecarga muito grande no cérebro da criança, né? E uma desorganização, porque é muita informação para pouca assimilação. Então precisa ser falado poucas palavras, mas com sentido, com funcionalidade, tá? E é muito importante, então, que a gente demonstre o interesse, né? Pelas brincadeiras, então, que a criança está fazendo, pelas suas atividades. Não dá para simplesmente ir lá e dizer assim, não, isso não dá agora, guarda. Ou assim, eu não gostei, né? Eu não gostei disso, ou eu não quero brincar assim. Não, a gente tem que tentar mostrar que a gente está super interessado na brincadeira dela, né? Ou na atividade, ou na produção que ela fez. Digamos que tem crianças que desenham sem parar, mas não escrevem. Então a gente tem que mostrar o nosso interesse nisso, mas também não pode simplesmente cortar, tá? Tem que haver aí um meio termo. Então a gente gosta, a gente se interessa, mostra isso para a criança para que depois haja a reciprocidade e ela também possa aprender a fazer essa troca com a gente. A também se interessar pelas nossas coisas, pelos nossos jeitos, tá? De brincar, de fazer atividade, enfim, tá? A gente precisa ser parceiro de jogo, tá? Precisa seguir a liderança da criança, mostrar para ela que a gente está ali disponível e pronta para fazer junto com ela. Então, para isso, é muito importante analisar o comportamento da criança, né?
sempre tem um antecedente. Algo que provoca esse comportamento, tá? E aí tem uma consequência. Essa consequência é que vai fazer a diferença. Se a consequência desse comportamento for positiva, a criança tende a repetir esse comportamento. Se a consequência desse comportamento for negativa, a criança tende a não repetir mais esse comportamento. Por isso que precisa estar muito claro isso. Porque o que acontece? Muitas crianças, por exemplo, querem uma coisa, tá? Querem um determinado objeto, querem, vão lá e se atiram no chão, o pai vai lá e dá. Ou seja, ela queria o objeto, ela se atirou no chão e ela ganhou. O que ela vai fazer na próxima vez? Ela vai se atirar de novo. Certo? Porque para ela foi positivo. Então precisa ser feita essa análise, inclusive dentro da sala de aula, tá? Meu Deus, prof, mas a gente tem que fazer tudo isso dentro de uma sala de aula. Eu sei que é complicado e por isso que é muito importante poder contar com o profissional do atendimento educacional especializado, tá? O professor da educação especial, então, da escola, que seria o AEE, né? Esse profissional, ele precisa auxiliar a todos os professores de sala regular para conseguir fazer esse tipo de análise. E entender o porquê que a criança teve determinado comportamento em sala de aula, às vezes de bater um coleguinha, às vezes de jogar um material, às vezes de se esconder embaixo da classe, mas qual foi a causa, qual foi o antecedente que fez ela ter esse comportamento e qual foi a consequência? Será que a consequência foi, de repente, eu tirar a atividade dela? Será que a consequência foi, de repente, ela sair da sala e poder passear? Então, na próxima vez ela vai fazer de novo, né? Então, a gente precisa observar esses comportamentos e entender que sempre tem uma causa e uma consequência, tá? Isso também serve na hora da gente ensinar. Então, quando eu quero ensinar um comportamento adequado para minha criança, quando eu quero ensinar ela, por exemplo, a interagir, eu também vou usar isso. Eu também vou usar essa consequência, que seriam, então, os chamados reforços, né? O reforço, tá? E assim, numa estratégia naturalista, a gente usa muito o reforço intrínseco, que é aquele reforço da própria brincadeira, da própria atividade, né? Então, por exemplo, se a criança gosta muito de brincar com aquilo, você vai lá, promove a aprendizagem, a criança faz o que você pediu e aí você deixa ela continuar brincando do jeito dela, porque aquilo dá um prazer e é um reforço intrínseco, ou seja, dentro da própria brincadeira. Mas existem também o reforço extrínseco, tá? Que aí são objetos, são coisas que a gente pode agregar. Ou a gente combinar que depois daquela brincadeira ela vai ganhar um balão, ou a gente combinar que ela vai na pracinha, que ela vai no pula-pula, tá? Que ela vai poder, por exemplo, olhar um vídeo, certo? Aí são os reforços extrínsecos, tá? Que não fazem parte daquela brincadeira, mas que tem que ser imediatamente após terminar, tá? Não dá com uma criança com autismo, principalmente nos níveis moderado, né, pra cima, a gente querer, por exemplo, combinar uma coisa com ela no início da aula para fazer lá no final. Então, se você fizer 5 atividades na aula, lá no final você vai na pracinha. Muito difícil isso dar certo, porque a criança precisa que seja imediato, tá? Ela precisa entender que ela conseguiu aquilo porque ela fez, enfim, e que foi positivo e por isso ela vai fazer novamente. Então tem que ter muito esse tipo de repertório também para que a gente, enquanto educador, consiga lidar com aquela situação naquele momento, tá? Utilizando, então, às vezes eu sugiro assim, vamos fazer uma caixa com preferências da criança na sala, né? E aí cada dia eu jogo um tipo de reforço, enfim, de consequência para que a criança se motive, né, a fazer mais. Muito importante, assim, a gente pensar que uma criança com autismo, para ir para uma fase de primeiro, segundo, terceiro ano, enfim, ensino fundamental, tem vários passos, né, várias aprendizagens que são fundamentais, né, para que ela, então, esteja melhor preparada para chegar no ensino fundamental. Que seria, então, a comunicação receptiva e expressiva, né, a questão das competências sociais, a questão da imitação, a atenção compartilhada, a atenção conjunta, a cognição, né? As questões comportamentais, então como que essa criança se comporta, né? O que ela tolera, quanto tempo ela tolera sentada? Ela já tolera sentada pelo menos uns 15 minutos, né? A questão da motricidade fina ou grossa, a questão da independência, ela tem que ter um mínimo de independência possível, né?
A questão dos jogos de representação, que são tão importantes para a questão da linguagem e para a própria questão da interação com os colegas. Os jogos. Então, essas habilidades são habilidades que precisam ser trabalhadas antes da criança estar no ensino fundamental. Prof, mas o meu aluno chegou aqui e ele não tem nada disso. Ele está com vários atrasos. A gente sabe que isso é o mais comum, né? Aí a gente não pode estar com essa criança na sala? Não, claro que sim. Essa criança vai estar ali. Mas ela vai necessitar ainda ser trabalhada em todas essas habilidades que ela ainda não adquiriu, tá? Por isso a importância do trabalho em conjunto do professor do AE com o professor da sala de aula regular. Eu não posso querer que o meu aluno atinja um objetivo de segundo ano se ele ainda nem atingiu os objetivos pré-escolares. Eu preciso trabalhar todo esse antes para que ele então consiga chegar no momento que eu quero que ele chegue. E nem sempre a criança vai conseguir alcançar aquilo. Porque lembra lá como eu falei? Muitas vezes os atrasos vão ficar, né? Inclusive cognitivamente, porque algumas crianças têm um atraso cognitivo junto. Então a gente vai ter que sempre se basear num plano individualizado e pensando o que é importante nesse momento para essa criança, quais são os objetivos que eu posso elencar como essenciais e fundamentais para essa criança nesse período. Tá? Aí pode fazer por semestre, pode fazer a cada 3 meses, pode fazer, enfim, como você achar que fica melhor. Mas é fundamental a gente observar isso, tá? Sempre observar o que está atrapalhando ou não, né? Então tem coisas que às vezes atrapalham, mas tem coisas que não atrapalham e que fazem com que a criança fique mais tranquila, então por que não permitir, né? Tem crianças que têm a necessidade de segurar alguma coisa na mão. Aí a gente tem que analisar, esse segurar um objeto na mão, está atrapalhando ela na execução das atividades? Está tirando ela da interação com os outros? Se está atrapalhando, então a gente vai ter que trabalhar para tirar esse objeto. Mas se não está atrapalhando, por que não deixar? Né? Tem crianças que gostam muito de fazer desenhos enquanto estão ali. Fazem a atividade, mas dão uma riscadinha, né? Vamos pensar, isso tira elas, tira o foco da atividade e tal, tira elas do nosso mundo, da nossa interação, ou não? É algo que apenas regula elas e deixa elas bem. A gente precisa pensar que não dá para seguir um padrão, né? Não dá para pensar assim, não, mas os outros não fazem, então esse também não vai fazer, né? A gente precisa ter um olhar bem mais sensível, ter uma flexibilização nesse sentido para cada criança, tá? Se a gente não conseguir ter essa flexibilização, a gente não vai conseguir incluir essa criança. Porque não dá para querer que ela faça tudo exatamente aos outros, tá? E eu vou ser bem honesta para vocês, mas eu acredito que isso sirva para todas as crianças, né? Mesmo crianças que não de um desenvolvimento típico, né? Que não tem dificuldade nem transtorno nenhum. As crianças precisam ter esse olhar individualizado às suas necessidades. Então isso é bem importante, tá? Que mais, né? Então assim, muitas vezes os pais sentem, né, que quando a criança não tem, por exemplo, a linguagem verbal, então eles vão lá e fazem por elas. Então eles pensam que que a criança talvez seja incapaz de fazer, né? E aí acabam muitas vezes prejudicando mais, né? Então nós, enquanto educadores, precisamos muito orientá-los de que ainda que a criança nos mostre muita dificuldade de entendimento, a gente precisa se manter firme e incentivar e estimular essa criança na comunicação, tá? Então, se ela fica só, eu vou lá e dou o que ela quer, isso vai fazer com que eu limite a possibilidade de numa próxima vez ela apontar, de numa próxima vez ela pedir o que ela quer. Então, tem que ter muito esse cuidado na hora de orientar os pais, que a gente precisa investir nessa criança, tá? Porque sempre há um potencial a ser desenvolvido. Sempre, 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 sempre aquela criança pode aprender mais do que a gente enxerga, tá? Então, né, são questões bem importantes. O que mais? E uma coisa bem importante também, tá? Eu sei que eu já me estendi um pouquinho demais, né? Mas vamos lá. Todo aprendizado, toda vez que a gente vai ensinar algo para a criança, é preciso entender que, assim, tarefa dada é tarefa cumprida. Então, se eu pedir para a criança fazer algo,
aquilo precisa acontecer. Prof, mas ele não faz, ele não sabe, ele não consegue. Então a gente tem algumas dicas nesse sentido. A gente primeiro vai usar, então, o pedido verbal, né? Eu vou dizer, fulano, fecha a tampa, tá? Fulano, fecha a tampa. Ele vai me ignorar, não vai fazer nada. Aí eu vou lá, pego a tampa e mostro, fulano, fecha a tampa. Faço o gesto, gestualmente, dou a dica gestual. Ainda assim ele me ignorou. Então eu vou lá e dou auxílio físico. Pego na mãozinha dele, fulano, fecha a tampa. E a gente fecha. Muito bem! E aí comemoro depois, enfim, e trago a consequência positiva. Mas precisa acontecer, mesmo que seja questões de frações de segundos, tá? Meio muito rapidamente. Porque às vezes a criança tem uma certa resistência a fazer, né? Muitas vezes a criança tem uma resistência. Mas ainda assim a gente precisa insistir, precisa fazer, tá? Porque ela precisa concluir aquilo que foi dado como tarefa. Então, sempre usar esses 3 passinhos. A gente dá a dica verbal, a gente dá a dica gestual, e se ainda assim ela não conseguiu, a gente vai lá e dá a dica física, tá? Pega na mãozinha e auxilia, certo? Muito importante também a gente levar em consideração que quando a criança chega na nossa sala de aula, eu preciso sempre pensar e me perguntar o que eu quero que o meu aluno aprenda a fazer. O que eu quero que ele seja capaz de fazer, tá? E aí, assim, eu também devo me perguntar o que ele já deveria saber para estar aqui. Essas 2 perguntas precisam ser respondidas a cada chegada de um aluno na minha sala de aula. Por quê? Porque aí eu vou conseguir traçar um plano de desenvolvimento individualizado e pensar quais serão os meus objetivos de ensino para aquela criança. Tá? E aí isso vai fazer parte, então, do PAC, que é o Plano de Adaptação Curricular, que toda criança com autismo precisa ter, né? Quando ela está incluída, ela precisa ter a sua adaptação curricular, o seu plano. Então, o professor, junto com o auxílio, claro, do professor do AE, mas o professor de ensino regular vai construir isso pensando naqueles objetivos que vão ter que ser adaptados, flexibilizados para aquela criança, tá? Comportamentos, então, que são muito importantes, assim, né? Essa questão que a gente falou antes da autonomia, do conseguir ficar um pouco sentado, do compreender, por exemplo, ordens, né? Do parar, né? Fazer, continuar. Então, assim, esse tipo de coisa precisa ser trabalhada com essa criança para que ela consiga dar conta de estar na sala de aula e compreender o que o professor está falando, né? O mínimo que seja, mesmo com todas as dificuldades, mas precisa ter formas de comunicação. Quando a criança não é verbal, a gente usa as figuras, né? As PECs. E aí também é um trabalho que tem que ser feito junto lá ao professor do AE. As instruções precisam ser muito claras, simples, tá? De forma direta, tem que ir lá pertinho, explicar isso para a criança, mostrar. Às vezes a gente faz o passo a passo com imagens, tá? Precisa destrinchar as atividades, então não dá para, por exemplo, dar uma atividade de pinte, recorte, cole, tudo junto, né? A gente primeiro diz para a criança pintar, depois recorta, depois cola, tá? Então vai indo no passo a passo para que a criança consiga assimilar melhor e executar com maior destreza, certo? Então, assim, é muito importante por isso, né, que se faça o plano de desenvolvimento individualizado, tá? Para que você possa, então, seguir com os objetivos para aquela criança de uma forma bem específica e principalmente também para que o professor do AE possa estar trabalhando todos os pré-requisitos necessários, tá? A família precisa estar ciente desses objetivos, a família precisa saber o que está sendo esperado que essa criança evolua e a família precisa participar disso, né? Então ela precisa ser parte dessa estimulação. A gente sabe que nem sempre a gente consegue isso, né? Mas é fundamental que a família esteja ciente de quais são os nossos objetivos na escola, tanto através do PDI, que é um instrumento do professor do AE, quanto através do PAC, que é então um instrumento de adaptação curricular do professor de sala de aula comum, tá? E aí a gente vai reavaliando isso de tempos em tempos, conforme a criança vai avançando.
muito importante, na hora da gente fazer uma atividade, né, lembrar que para crianças com autismo a gente precisa antecipar aquilo que é diferente. A gente precisa organizar rotinas muitas vezes visuais, então a gente precisa ter na sala de aula, por exemplo, imagens, ou para aquelas crianças que já leem, enfim, pode ser através de palavras, mas precisa haver uma previsibilidade, tá? Para que ela se organize com o que ela vai ter para fazer durante a tarde, durante a manhã. Tem várias formas de se fazer isso. Pode ser numa sequência, ou também pode ser num quadro onde a gente coloca fazer de um lado e feito do outro. Então, tudo que tem para fazer, a gente coloca ali naquele lado, né? Conforme a criança vai fazendo, ela vai passando pro feito, tá? É muito importante essa questão da rotina visual, porque a criança se organiza melhor e se sente mais tranquila, tá? Mais segura. Também é importante que a gente use atividades estruturadas, inicialmente, porque geralmente a criança com autismo gosta mais de atividades estruturadas, tá? Para que depois a gente possa chegar em atividades mais livres. Uma vez uma prof me questionava muito assim, toda vez quando eu digo para os meus alunos que terminaram a atividade que é para ir para o pátio, para o momento livre, ele tem crises, ele não consegue, ele não entende. E aí eu falei para ela, enfim, tentei explicar. Imaginem vocês o que é uma atividade livre para uma criança com autismo que tem uma dificuldade muito grande em imaginário social, né? É muito difícil para ele entender o que é uma brincadeira livre, certo? Ele precisa ter uma previsibilidade, ele precisa entender o que é e o que ele vai fazer, tá? Também oriento sempre que na sala de aula a gente não tenha um exagero de estímulos visuais. Isso polui um pouquinho o cérebro de todas as crianças, viu? Não só dos nossos alunos com autismo. É importante não ter muito cartaz, muitas cores, a gente tem que ter coisas pontuais, assim, e enfáticas, tá? Não é que não possa ter, tem que ter muitas vezes pela questão da memória visual, mas não dá para ter um excesso, tá? Evitar também momentos de ócio, tá? Porque o ócio, às vezes, entre uma atividade e outra, faz com que a criança se desorganize. Então, aí a gente pode utilizar muito aqueles recursos que eu falei antes do reforço, tá? Tentar fazer essas combinações, assim, até com a turma, né? Para que entendam, tá? O comportamento daquele aluno. É muito importante que a turma entenda que em determinados momentos você vai usar alguns recursos diferenciados para aquele aluno, sim, porque ele precisa. E usar muito reforço positivo, muito elogio, muita motivação. E aí você vai criando junto com esse aluno a partir dos interesses dele, tá? Eu acredito que para nossa fala, então, sobre autismo e adaptações curriculares, nesse momento, né, eu me estendi um pouquinho no tempo, mas eu acredito que eu possa ter colaborado com muitos de vocês. Espero, do fundo do meu coração, ter colaborado. É lógico que teriam muito mais coisas a serem ditas, né? Mais específicas, para a gente poder pensar lá dentro de uma atividade como organizar, mas o tempo também não nos proporciona isso. Então, em outro momento, a gente poderá, de repente, se encontrar. Desejo a vocês uma ótima jornada, tá? Continuem estudando. No que vocês precisarem, tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo. Mais uma vez, então, eu agradeço, né, o convite por estar aqui. Me senti muito feliz e muito honrada. Espero mesmo ter contribuído na prática de cada uma de vocês, ou mesmo nos estudos, né, para aquelas que ainda estão cursando faculdade. Mas eu acho que de tudo, né, é muito importante a gente entender que a gente precisa começar do lugar que a gente estiver, como a gente puder, usando o que a gente tiver, mas fazendo o que a gente puder, tá? Eu gosto muito dessa fala, tá? Que é uma fala do Arthur Ashe, que é bem assim, então eu vou ler para vocês bem certinho. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Eu acredito muito nisso. A gente, enquanto educador, não tem todos os recursos disponíveis, muitas vezes não tem o conhecimento necessário, mas a gente pode fazer muita coisa com o que a gente tem. Para isso, a gente precisa
empenhar e se dedicar muito. E acreditar muito que naquele sujeito há o que ser desenvolvido, há o que evoluir, há o que melhorar. Certo? Muito obrigada, um abraço a todos e uma boa noite.